E você não Isso é pensou difícil em de talvez tomar manter. esses remédios que estão na moda agora? Pensei. O Monjaro, o Ozempic, você não tentou? Pensei, só que ele falou assim que 45 dias não daria para a ação do remédio ser suficiente para eu emagrecer o que eu queria. Então ele achou que não seria válido. Uhum. Mas se fossem 3 meses, com certeza a gente entraria com algum. Porque passar fome ninguém. Era um ninguém período gosta, né? Muito rápido. muito Eu acho que também ele curto. meio que sabia que eu não ia conseguir em 45 dias. Ele só não quis te desanimar completamente. Os áudios que ele mandou, quem conhece o mundo sabe, ele mandou aqueles áudios imensos, explicando. Um podcast. Explicação Um podcast. E eu no final, ok, eu entendi, mas eu quero tentar. Mas eu vou fazer isso. E eu realmente achei que eu ia conseguir. Eu tentei porque eu achei que eu ia conseguir, mas enfim, Deus sabe todas as coisas. Ô Gra, e uma coisa interessante que eu vejo, você tem uma relação muito próxima com a sua família toda, né? Você trouxe eles de lá pra cá, todo mundo, sua mãe, sua irmã, né? Então, eu tenho uma irmã, tenho 2 irmãs, Giovana e Bárbara. A Giovana é a mais nova, acho que ela tem 26 hoje, 25, 25, acho que 26. E a gente trouxe ela, foi até uma ideia do Belo, ele falou, cara, você tem uma irmã pequena, vamos trazer a sua irmã para ela ter mais oportunidades que você teve lá na sua cidade para estudar numa boa escola, para fazer um curso de inglês, para fazer dança. Minha irmã vinha ela passava todas as férias com a gente e ela era, como eu também fui, um bichinho do mato. Tinha vergonha, não falava com ninguém, até para comer se escondia, assim, que é muito diferente, assim, quando a gente vem de uma cidade muito pequena e quando você não tem acesso, né? É outro mundo. É outro mundo. Aí eu falei, vamos trazer. A gente meio que adotou a minha irmã. Tanto que ela chama o Belo de pai, assim. Ela tem esse carinho de pai com ele, que é um relacionamento lindo. E nós trouxemos primeiro a Giovana. Ela ficou com a gente sem a minha mãe uns 2 anos. Aí eu trouxe a minha mãe. Porque além de eu sentir falta, também tinha essa responsabilidade que eu tinha medo, né? Ela era uma criança. Aí quando eu pude, quando as coisas melhoraram, a gente morava num apartamento muito, muito pequeno. Quando a gente mudou para um pouquinho maior. Aí eu trouxe a minha mãe. E depois trouxe a minha irmã mais velha. E ao mesmo tempo o Belo também trouxe a mãe dele, os filhos, alguns períodos dos netos. Então a gente sempre morou com a família. A família dele é daqui de São Paulo, né? A família dele é daqui de São Porque Paulo. ele é de São Paulo, né? Ele é de São Paulo, da saúde. Só que mora no Rio, eu acredito que mais de 20 anos já. Então aí vocês foram morar todos juntos? Todos juntos. Mas aí já na casa, naquela casa que você mora ainda, Não, né? a gente chegou a morar num apartamento de 2 quartos... E acho que tinha umas 10 pessoas, uns 8 cachorros. Você já tinha todos os cachorros já, Gra? Meu Deus! Mas com ele já? Com ele. Com a família dele, com a minha família. Mas o Reinaldo, que eu acho que você conheceu, trabalhou comigo, morava com a gente também. Nossa, o Reinaldo estava nessa época. Estava nessa época. Os cachorros, que nós tínhamos até mais cachorros na época, né? Que você chegou a ter quase uns 10, né, Gra? Cachorro. E era todo mundo nesse apartamento de 2 quartos, mas... foi maravilhoso. Sim. Assim, era muito difícil, que não cabia, era muito bagunçado, e tinha cachorro em tudo quanto é lugar, e era uma sujeira, porque os cachorros, cara, em 2 quartos. Eu tenho 3, eu sei como é. Toda hora. Só que foi um período, eu acho que também a gente não trabalhava tanto, então a gente conseguia ter mais tempo para estar junto, para estar com a família. E o fato de ser uma casa pequena fazia com que todo mundo tivesse que conversar. Era obrigado a conviver mesmo, a falar. Porque depois que a gente mudou para onde a gente mora agora... Às vezes a gente nem se encontra em casa, grande, assim. Né? Às vezes eu não vejo... A minha mãe agora, eu dei uma casa pra ela com a glória e honra do Senhor. Mas às vezes eu não encontrava minha mãe, porque a casa é grande, correria, trabalho, não sei o quê. E aí minha mãe, às vezes, me chamava no WhatsApp. Você foi em casa hoje, a gente sabe? Fala por WhatsApp. É muito louco. Claro que é maravilhoso, né? A gente melhorar de vida. Mas às vezes eu me pego pensando, nossa, quando era... mais simples, difícil, mais simples, a convivência com a família era mais... quente. Sim. Que se encontrava, tinha essa parceria, precisava né? falar, precisava se organizar para que desse certo a logística, até para tomar banho. Então a gente tinha... Eu sinto falta, sinto um pouco de falta. Sim. E eu não sabia disso, que você tinha começado... com ele, assim, eu achava que ele já estava numa condição melhor, de grana, então ele não estava assim. Quando a gente começou a namorar, ele veio morar comigo num apartamento que eu tinha, que era minúsculo. No Rio? No Rio de Janeiro. Mentira! Caramba! E aí depois a gente foi para outro apartamento, foi para casa que ele tinha antes, né, que era a casa que ele tinha com a Viviane. A gente morou um tempo lá, até porque ele ainda precisava dormir lá, que ele ainda estava semiaberto. Sim. E depois que ele ficou livre, a gente foi morar de aluguel em vários apartamentos minúsculos, assim, e eu já tava com a família toda, e cachorro, que eu sempre gostei. Ah, tá. Então e quando... depois que a gente realizou o sonho de comprar a casa onde a gente... então quando ele saiu
né? Que quando ele ficou preso, ele saiu. Então ele não estava com as condições boas para Não, que vocês. ele fazia pouquíssimos shows, né? Tá. E ele só podia sair. Ele ainda dormia lá. Teve essa fase, tá? E para fazer show tinha que ter a liberação, então fazia um pouco shows. Sim. Era. Então, e eu lembro que assim, eu até comentei com o Douglas isso hoje, mas a gente já falou sobre isso várias vezes. Eu lembro da fase do início do Instagram, quando você entrou, foi a fase que eu entrei também, enfim. E eu sempre acompanhei muito de perto, porque sempre, né, sou sua fã, sempre te admirei. E você era massacrada no Instagram, tipo assim, em relação a tudo. Sim. Em relação ao seu relacionamento com ele, ao corpo, tudo. E eu falei pro Douglas, eu nunca vi a Graciane devolver nenhuma crítica xingando, sem educação, nunca. Ela sempre respondia de forma educada, carinhosa. As pessoas que estivessem xingando da pior forma possível. Eu não sei como ela conseguia ser dessa forma. Só que aí eu reparei que você foi fazendo isso, eu observei. Você foi fazendo mês após mês, ano. E você conquistou as pessoas. Eu comecei a ver depois que com o tempo mudança, né? Que era completamente diferente. As pessoas que estavam ali já te admiravam muito. Então você conseguiu fazer esse trabalho de mudança. E eu achei isso muito legal. E como que você teve como que foi para você a sua cabeça em relação a isso? De ser criticada pelo corpo, pelo relacionamento com ele, como foi para você? Então, Ju, pelo corpo, eu acho que eu já tinha digerido isso. Porque até no Tchacabum, mesmo lá no começo, dando certo por conta do corpo, depois eu fui cobrada. Porque aí vieram as paniquetes, que tinham um perfil mais gostosona. E eu sempre fui um perfil mais atlético. Eu tinha músculo, mas eu sempre fui mais definida. Então tinha um perfil mais atlético, não era muito mulherão. E aí, na época, era muito legal fazer a Playboy, a Sexy, eu ainda não tinha feito. E sempre vinha, não, a gente quer fazer com ela a Playboy, ou a gente quer fazer um desfile, mas ela precisa ter menos músculo. Ela precisa ter, a barriga não pode estar definida. Você sempre foi seca. Sempre foi seca. Tanto que quando eu fiz a Playboy, a minha revista é toda de Photoshop, eu não tenho nenhum músculo. Que ano foi a sua primeira? Eu não lembro. 2007, eu acho. 2007, tá. Eles tiraram seus músculos? Não tem nenhum músculo, eu não tenho nem poros, assim, a pele é lisinha. Não tem nada, porque esse foi o acordo, porque pra eu não podia ter músculo. Caramba. Então eu já estava muito acostumada, o meu empresário, né, na época, o Levi falava, se você quiser continuar trabalhando e ter um futuro e ganhar dinheiro, você tem que mudar, você não pode mais fazer musculação. Só que já era a minha verdade, era aquilo. Que você gostava. Eu sabia que era aquilo que me dava força para outras coisas. Você é a imagem, assim, eu falo, você é a Juliana, vocês são as duas pessoas que foram a bolha, né? Sim. É o contrário, normalmente a galera vem da musculação e sai pra fora, vocês fizeram o contrário. Né? Vocês carregaram, eu lembro que comecei a treinar, vocês duas eram os nomes, né? Você na época já era. A Gra já era. Já era meio que, totalmente fora do padrão, né? Então, exatamente, totalmente fora do padrão. Então eu já lidava muito com isso, de fazer uma televisão, na época tinha Boa Forma, a Nova, e eu eventualmente fazia algumas matérias. Mas nunca capa. Nunca capa e sempre apanhava. Sim. Mas parece homem, né? Não é muito legal. Essa mulher que esquisita, né? Muito... não lembro os nomes, mas parece falam homem, de tudo, Enfim, tá vários demais, personagens, né? Que tinham. Então eu já vinha com aquilo. Então a minha mente já era muito fortalecida para isso. Eu entendia que as pessoas iam falar do meu corpo e tá tudo bem, porque eu me sentia bem, você se gosta. Assim, eu não... Nunca me afetou assim, essa questão da crítica. Mas quando eu comecei a namorar o Belo, eu acho que eu não tive muita noção. Eu fui muito massacrada. Sim. Eu fui num DVD com ele, acho que a gente namorava há 1 ano, a gente já estava noivo. E eu não me lembro onde foi, né? Numa casa de espetáculo, lotada, assim. Eu tava com a minha mãe, com a minha sogra. Acho que as filhas dele eram menores, a minha irmã talvez, a família. E todas as pessoas, sei lá, tinha umas 20 mil pessoas, começaram a gritar, Viviane Araújo.